Olá, eu sou a Jamile e no vídeo de hoje você vai aprender sobre todos os equipamentos que você vai precisar para ter no seu lago e para que serve cada um deles. Muita gente tem dúvidas sobre por que você vai precisar de um filtro, qual que é a função de um filtro, para que ele serve, se é tudo a mesma coisa, ou também todos os outros equipamentos. Tem gente, pessoal, que a gente não pode generalizar os nossos conteúdos, né? Nós sempre fazemos conteúdos para que todos tenham acesso à informação, inclusive pessoas que não têm instrução alguma sobre o hobby, ou também não entendem sobre hidráulica, ou qualquer outro tipo de técnica que nós utilizamos para ter um lago em casa. Vou explicar tudo sobre, de uma forma básica, bem abrangente, e também específico sobre os equipamentos da Lago Carpa. Vou já ensinar para vocês sobre para que serve cada coisa. Então, se você é iniciante no hobby, fica aqui nesse vídeo, acompanhe até o final para você saber todas as dicas. Para o pessoal que está começando no hobby, é um pouco difícil saber cada função de cada equipamento. Então, esse vídeo vai ser sobre todos os equipamentos, para que eles servem e por que você deve ter todos os equipamentos corretos dentro do seu lago. É importante lembrar que todos os equipamentos devem ser calculados de uma forma correta, para que você tenha um bom dimensionamento desse filtro, desse sistema dentro do seu lago. Se você tem um lago de 1000 litros, você não pode comprar uma bomba de 1000 litros hora, que isso não vai ter um bom resultado para você. O seu lago vai ficar sujo, vai ficar verde, seus peixes vão sofrer. Tem que ser feito todo um cálculo sobre o seu lago, sobre o formato dele, as dimensões que ele tem, a finalidade dele, o que você espera ter nesse lago, para que você não tenha frustrações futuras, né? Então, a equipe da Lago Carpa, ali no setor de vendas, nosso WhatsApp, eles fazem, por isso que às vezes demora um pouco o atendimento, tá? Porque são todos personalizados, são feitos cálculos individualmente para cada tipo de lago, para cada tipo de piscina natural, para que você tenha o resultado de uma água cristalina e seus peixes saudáveis, gente. Se você manda mensagem para a gente no WhatsApp, às vezes demora para você receber uma resposta, sim, gente, porque é um serviço totalmente personalizado para que você tenha o melhor resultado. E nós atendemos o Brasil inteiro, então são muitas mensagens, todo mundo gosta de ter uma atenção, todo mundo quer ter um lago cristalino. Isso também demanda um pouco de estudo, um pouco de tempo, para que você tenha um bom resultado. Então, agora voltando para o tema, quais são os equipamentos necessários para você ter no lago? São o filtro, que é com todas as etapas internas que eu vou explicar mais tarde, a bomba, mangueira, filtro ultravioleta, manta impermeabilizante, manta geotêxtil e também, caso você queira deixar o seu lago ainda mais bonito, mais avançado, mais tecnológico, o ozônio da Lago Carpa e o Venturi. Então, eu vou explicar sobre esses equipamentos nesse vídeo. O filtro ele funciona como um lixeiro dentro do seu lago, que nele que vai acumular toda a sujeira que vai estar presente no seu lago, porque isso é normal, tá? Os peixes fazem cocô, você alimenta eles, então toda essa sujeira, até a poluição, cai pó dentro do seu lago, então isso tem que ir para algum lugar. Se não estiver dentro do seu filtro, essa sujeira vai estar dentro do seu lago, que é o que você não quer. Então, o filtro é um espaço reservado para armazenar essa sujeira, e também para que você faça a manutenção. Quando você faz a manutenção, você remove essa sujeira dentro do seu lago de uma forma fácil e prática. E além disso, o filtro ele vai funcionar como um estabilizante do seu lago, porque ele estabiliza o seu lago através de bactérias boas que vivem dentro dele. Pense o seguinte, se você não tiver um filtro no seu lago, a sujeira vai estar dentro dele, dentro ali, junto na areia, junto com seus peixes, e seu peixe vai estar ali nadando com a sujeira. E como você não quer que a sujeira fique ali visível para você ver essas partículas, elas precisam ir para algum lugar, que é o filtro. Um filtro bom, ele precisa ter 3 etapas, pelo menos, dentro dele, que seriam as etapas biológicas, químicas e mecânicas, que seriam as mídias que tem dentro dele. Mídias são os componentes, como o bioglass, a zeólita, a lava rock. São todas mídias, só que com funções diferentes. Se você gostaria de aprender mais sobre cada tipo de filtragem, para que serve cada coisa, nós temos um vídeo que eu fiz sobre as mídias, que vai estar aqui em cima no card para vocês verem depois. A filtragem biológica, o que é? São aonde as bactérias vão morar, que é dentro da bioglass. Ela faz a filtragem biológica, porque através das bactérias que elas vão comer, né, entre aspas, vão fazer o processo de ciclagem, vão transformar a água com sujeira e vai consumir aquela sujeira e vai transformá-la em amônia, depois em nitrito e depois em nitratos. E você vai
remover essa sujeira com o seu Perlon também. Toda a sujeira em decomposição dentro do seu lago, que isso é um processo inevitável, toda a decomposição das matérias vão se transformar em amônia, e daí amônia e nitrito são altamente tóxicos para os seus peixes. Então, alguma coisa vai ter que remover essa amônia e nitrito, que são as bactérias boas, tá? Eu sei que quando você inicia no hobby, você pensa assim, bactérias, mas isso não é ruim? Não vai matar meus peixes, as bactérias? Não, gente, tem bactérias boas e tem bactérias ruins. E nesse caso, a gente cultiva as bactérias boas, que elas vão fazer essa transformação dessa água de água suja, água não filtrada, em uma água limpa e estável para que os peixes sempre recebam uma água de qualidade para eles, né? Porque se eles receberem uma água ruim, eles vão acabar morrendo. A filtragem química, que é a zeólita, ela tem a função de deixar o seu lago mais limpo, mais cristalino, sem odor e mais quimicamente estável, porque a zeólita, que é a filtragem química, ela vai auxiliar a sua filtragem biológica quando elas não darem conta. Porque, gente, as bactérias demoram para crescer, você vai ter uma colônia de bactérias dentro do seu filtro, ali dentro da bioglass, e demora para elas terem uma grande quantidade suficiente para consumir toda a sujeira. Os animais sempre estão produzindo mais amônia todos os dias, e você precisa ter esse fluxo tanto de entrada de sujeira para suas bactérias, como amônia, nitrito, você precisa ter também um grande fluxo de bactérias para comer toda essa sujidade dessa água para deixar o mais zerado possível nos parâmetros. Porque se sobrar amônia dentro do seu lago, quer dizer que o seu filtro não está funcionando como deveria ou tem algum problema com as suas bactérias. Para você manter seus peixes saudáveis, você precisa deixar as suas bactérias saudáveis. Quando o seu filtro biológico precisar de alguma ajuda, no caso, a zeólita é o que vai fazer essa função, removendo ali a parte da amônia e nitrito. Ela tem um processo bem diferente das bactérias, ela não funciona como não mora bactérias nela em si. Claro que ela consegue carregar um pouco dessas bactérias, mas o processo principal que ela faz é a adsorção de compostos químicos, que são derivados da amônia, que causam o cheiro de peixe no lago e uma cor mais amarelada, tá? Mas ela também tem um limite, tá? Se o seu lago está todo amarelo, não é só colocar a zeólita que vai resolver o problema. Muitas vezes ajuda sim, a zeólita ajuda em muitos casos, mas ela é como se fosse um bônus dentro do seu lago para deixar ele mais limpo e cristalino, que é uma coisa que você teria que ter muita bioglass para você dar conta desse nível de sujeira. Então, elas fazem processos diferentes. Enquanto a bioglass abriga só as bactérias boas, a zeólita ajuda as bactérias com um tipo de adsorção nos compostos químicos e também vai deixar a água mais limpa e sem odor. Então, vai ajudar bastante no caso, principalmente em lagos novos. Por último, agora, a filtragem mecânica. Dentro o Perlon, ele vai segurar essa sujeira grossa, partículas grandes, restos de folha, partículas maiores, detritos, e vão ficar todos ali grudados no Perlon. É como se fosse uma peneira, deixa passar só a água, mas o que for sólido vai ficar preso ali no Perlon. E esse Perlon é o que você troca, faz a manutenção com mais frequência, quando estiver totalmente sujo, você joga ali fora e coloca um novo. E você precisa dele para que essa sujeira não volte para dentro do seu lago, que eu vou explicar depois ali como funciona o processo da bomba e das mangueiras do filtro V. Então toda essa sujeira tem que ficar presa no Perlon. Se não ficar dentro do Perlon, ela vai estar dentro do seu lago vai ficar verde, sujo e também com problemas de parâmetro. O filtro ultravioleta. O filtro ultravioleta, ele é um filtro que mata as algas em suspensão. O que quer dizer isso? Quer dizer que só mata as algas que estão soltas na água, tá? Micropartículas ali, e filamentos de algas que vão estar dentro do seu lago, elas vão ser mortas dentro do filtro ultravioleta e ele vai ter que essas algas mortas vão ter que ir para algum lugar, porque elas não desaparecem, elas precisam, são partículas físicas, né? Precisam de um local para ficar, que é dentro do Perlon, ali no filtro. Quando essas algas elas entram em contato com a luz ultravioleta através do tubo de quartzo que fica dentro do equipamento do filtro ultravioleta,
é o que acontece a esterilização dessa água. Então, a alga entra viva ali, tanto a alga quanto outros componentes também, e bactérias, fungos, algumas coisas entram ali dentro, em contato com a luz ultravioleta no tubo de quartzo. Ele aumenta o poder da ultravioleta e faz com que ela esterilize muito mais eficientemente e muito melhor essa questão da água. Então, a água passa bem rápido ali em cima e ela é esterilizada rapidamente. Isso faz com que sua água fique muito mais limpa, né? Deixando a água cristalina, que ela fica uma água mais limpa, mas você vê ali que não tem mais algas, que tira aquela água verde, aquelas algas que estão em suspensão. Do contrário dos filtros ultravioletas antigos, os filtros hoje em dia têm capacidade para uma alta vazão de água. O que quer dizer? A água não pode passar devagar dentro de um filtro ultravioleta. Ela precisa passar rápido com uma alta vazão, né? Claro que respeitando os limites do equipamento que estão disponíveis nos próprios manuais deles e nas caixas. Então ele precisa passar um grande volume de água dentro dele para que esse processo de eliminar algas seja muito mais eficiente. Quanto mais vezes passando dentro do seu ultravioleta, mais vezes vai matar essas algas, né? Porque elas crescem muito rapidamente. E tudo isso daí vai parar dentro do seu filtro ali biológico com as mídias. E depois você faz a manutenção e remove essas algas através ali do perlon. A bomba, o que é a bomba? A bomba também é conhecida como motor. Esse é o equipamento que ele vai recalcar água do seu lado para o filtro ou vice-versa. É ela que faz a circulação de água dentro do seu lago. E também faz a filtragem do lago e a oxigenação também. Então, esse é um dos equipamentos mais importantes que você tem que escolher corretamente dentro do seu lago. Porque se você não tiver uma bomba adequada para o seu lago, os seus peixes podem morrer, ou também o seu lago pode ficar muito sujo por conta dessa falta de circulação. A maior parte das bombas para lagos, elas são bombas submersas, tá? Porque é o modelo mais utilizado, é o modelo que é melhor custo-benefício e também mais econômico. E ela é própria para trabalhar 24 horas por dia. Todos os seus equipamentos não podem ficar desligados, em qualquer hipótese, tá? Ele precisa sempre estar trabalhando para fazer a filtragem do seu lago. E a bomba ela pode desempenhar papéis diferentes, dependendo do projeto, tamanho ou formato e equipamentos, como, por exemplo, com Venturi e ozonizador para adicionar ozônio dentro do seu lago. Então, a bomba ela serve para muitas coisas e o principal são a circulação e filtragem. As mangueiras. Para que servem as mangueiras dentro do lago? São por elas que vão passar a água que vai sair da bomba, né? A bomba vai puxar a água e a água vai ter que ir para algum lugar, não pode ficar no mesmo lugar. Então, ela passa através das mangueiras, entram dentro do filtro ultravioleta que mata as algas e depois cai dentro do filtro biológico ali para fazer a filtragem propriamente dita, e essa água volta através do filtro para dentro do seu lago. E também depende, porque às vezes tem alguns filtros que percorrem um caminho diferente, mas as mangueiras têm a mesma função nesse caso. Também você pode utilizar as mangueiras para fazer cascatas, ou fazer também córregos, depende da função que você quer e também do seu lago. Muitas vezes, às vezes você tem uma ideia de um lago, outra pessoa tem outro tipo de ideia sobre o próprio lago. Cada um tem o seu gosto e não é errado cada um ter um gosto diferente. Então, depende muito da situação. Manta impermeabilizante é ela que vai manter a água dentro do lugar que ela deve estar. Se você quer ter um lago, não é só você cavar um buraco no chão e encher de água que não vai dar certo. A água vai ser sugada pela própria terra e você vai ficar sem água dentro, né? E quem retém essa água é a manta impermeabilizante. Ela vai impermeabilizar o buraco que você fez, que não deixando o lago esvaziar. Aqui na Lago Carpa, as mantas que a gente utiliza são de PVC porque são altamente flexíveis, duráveis e resistentes. Com essa manta você consegue fazer diversos formatos diferentes de lagos e você vai ter uma durabilidade por muitos e muitos anos. Além de a facilidade, caso você tenha algum problema, como por exemplo, rasgou a manta por algum motivo, você deixou cair ali uma pedra muito pontiaguda e acabou rasgando a manta, você consegue colar de uma forma muito fácil com nossos produtos. A manta geotextil. A manta geotextil é o que vai fazer a proteção da manta impermeabilizante e faz com que ela tenha ainda mais durabilidade. Ela protege de possíveis pedras ou galhos, caso tenha no seu terreno, e também vai proteger na hora de você colocar as pedras, porque daí assim evita a fricção com o tempo das pedras, ou quando você está adicionando essas pedras dentro do seu lago, ela protege da fricção e faz com que a sua manta impermeabilizante não sofra nenhum dano nessa colocação de pedras.
Então, esses são os equipamentos mais simples e para que ele cada um serve. Agora, vamos passar para os mais avançados, que seriam o ozonizador e o Venturi. O ozonizador, ele é o que vai deixar a água do seu lago muito mais cristalina e até mesmo azulada em alguns casos. E ele funciona a nível molecular. Ele é um equipamento muito mais avançado para você que acabou de conhecer bactérias boas para o seu filtro. Falar sobre ozônio é uma coisa bem mais complicada, mas o que você precisa saber é que funciona no nível molecular. Ele basicamente funciona oxidando as partículas, fazendo com que elas desapareçam de dentro do seu lago. Mas também ele acaba acumulando toda essa sujeira dentro do seu filtro. Então, por isso que você precisa pensar no tamanho do seu filtro ou conversar ali com nossos vendedores, que eles vão pensar em tudo para você e vão fazer um orçamento. E atenção, o ozonizador não passa água dentro. A única função do ozonizador é converter o aparelho, eu estou dizendo, tá? O aparelho, não a teoria por trás dele. Ele vai somente converter o gás oxigênio em gás ozônio. Então, a função dele é só fazer isso, só transforma. E quem vai puxar e aplicar dentro da água vai ser o Venturi. E também, né, passado através de uma mangueira própria para isso. Agora, por último, nós vamos falar do Venturi. Ele é um equipamento que faz somente a sucção. Ele vai... Tem alguns modelos diferentes de Venturis aqui na Lago Carpa, mas o que mais a gente utiliza é o que vai na frente da bomba. Então, o que acontece? Aonde entra água para dentro da bomba, a gente coloca ali o Venturi, ele vai puxar essa água e, por causa do vácuo que causa, ele vai puxar também o gás ozônio, né? Vai fazer aquela sucção desse gás. Então, o aparelho de ozônio só vai produzir o ozônio e o Venturi vai puxar todo esse gás ozônio para dentro do aparelho. Então vai ser duas entradas, uma de água e uma de ozônio. E dentro dessa bomba, né, ela vai explodir, vai fazer as microbolhas e já vai começar a reação do ozônio na água. Então, gente, esse é um vídeo bem mais explicativo, um vídeo bem mais simples, um conteúdo explicado de uma forma realmente muito simples, muito iniciante, para que os nossos robistas iniciantes consigam entender corretamente cada função e por que você vai precisar de todos os equipamentos, porque todos têm uma função diferente, elas desempenham funções diferentes para te trazer um resultado da água cristalina e do lago limpo. Se você faltar com qualquer um desses itens que eu falei para vocês no vídeo, você não vai ter o mesmo resultado que você espera e você vai ficar frustrado. Então, realmente são os itens necessários para que você tenha um lago saudável. Então, você precisa verificar corretamente as questões do seu lago, quantos equipamentos você vai precisar. Não adianta me perguntar aqui no vídeo, o meu lago tem tantos mil litros, qual equipamento eu vou precisar? Não adianta, porque você vai ter que ser analisado todo o contexto do seu lago para te dar uma resposta adequada, tá bom, gente? Então, se você não conhecia aqui, já escreve aqui embaixo se você não conhecia os equipamentos e a funcionalidade de cada um deles. Envie esse vídeo para um hobbyista iniciante, para quem quer iniciar no hobby, para saber já quais equipamentos vai precisar no lago, para já começar de uma forma correta. Se você quiser um orçamento, pode pedir aqui embaixo, nós temos um número do WhatsApp, um linkzinho que você vai para o WhatsApp, pode fazer seu orçamento ali com o nosso setor de vendas, tá bom, gente? Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar analisando para fazer vídeos futuros para vocês. Então, muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar a gente, se inscrever no canal, ativar o sininho, enviar esse conteúdo para um amigo. E até mais, gente, até semana que vem.